Fala mestres, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Mestre do Photoshop. Hoje vamos aprender aqui sobre mais uma ferramenta bem básica aqui que temos no Photoshop. Essa ferramenta, ela se encontra nessa barra de ferramentas aqui, a gente está explorando então essas ferramentas aqui. A gente já falou sobre a ferramenta mover e agora dessa vez a gente vai falar sobre essa ferramenta aqui, que no inglês está como Rectangular Marquee Tool, que a gente acessa através do atalho M. Então eu apertei M aqui, pode ver que já mudou aqui a ferramenta. Mas no português temos aqui que essa é uma ferramenta letreiro retangular. Também temos aqui as variações como letreiro elíptico, de linha única e de coluna única. Pode ver que aqui a gente só tem essas duas opções aqui que a gente consegue alternar entre elas através do atalho. Para alternar nessa ferramenta aqui pelo atalho, a gente vai pressionar a tecla Shift e vai apertar o M. Então pode ver que ele acaba trocando aqui. Se você olhar aqui, ó, pode ver aqui que quando eu aperto Shift e M, ele vai trocando a ferramenta. Tem essa explicação aqui embaixo aqui, mas ó, eu tirando aqui para vocês darem uma olhada, ó, Shift e M, ele faz a troca. Eu separei aqui então algumas fotos para a gente brincar aqui um pouco e entender como funciona melhor essa ferramenta. Então aqui, com essa ferramenta selecionada, eu já posso selecionar nas minhas fotos, aqui minha área de trabalho aqui, os elementos que eu quiser. Clicando nela, então eu vou ter, a partir de um ponto que eu clico, eu vou arrastar até um outro ponto. E ele é medido aqui, ó, pode ver que tem o L e tem o A também. Então o L é largura, então para os lados, e tem o A de altura. Se eu for para cima ou para baixo, ele vai alterar ali, tá? Então aqui, se eu clico através de um ponto e vou mexendo, ele vai aqui criando diversos tipos de retângulo. É um pouco difícil fazer isso sem pressionar nenhuma tecla para a gente tentar fazer um quadrado. E para fazer um quadrado é só pressionar a tecla Shift. Pode ver que ele vai travar. Então eu vou fazer aqui um retângulo bem diferente, ó. Aqui eu apertei o Shift e olha só como que ele mudou, ó. Então aqui eu consigo fazer a seleção e ele se torna um quadrado. Então, por exemplo, eu quero selecionar apenas essa parte aqui da foto, eu posso simplesmente fazer aqui um retângulo, ou eu posso criar um quadrado para pegar essa área certinha aqui no formato do quadrado. Então essa é uma parte aqui que dá para fazer, simplesmente de um ponto que você clicou e você levando até o outro, você consegue fazer isso. Você pode fazer também em clicar em um ponto e expandir através desse ponto para todos os lados. Então, por exemplo, eu tenho esse objeto aqui, eu vou apertar a tecla Alt, então eu vou clicar aqui, apertei o Alt e olha só o que acontece. Então, desse ponto que eu cliquei aqui, trazendo aqui, ó, o retângulo, ele expande daquele ponto. O que eu consigo fazer também é, eu tô aqui pressionando o Alt, eu vou pressionar agora o Shift. E olha só o que acontece. Eu consigo fazer um quadrado perfeito. Aqui, ó, pode ver ali nas medidas ali que ele vai sendo perfeito esse quadrado. Então, essa é uma outra funcionalidade aqui que a gente consegue com essas teclas alternas. O Alt através do ponto e o Shift ajuda a gente a fazer aquela seleção quadrada, tá? Então a gente juntando os dois, tem isso aí que a gente consegue fazer pelas teclas alternas. Então a gente já aprendeu como selecionar a ferramenta e também como ela se comporta em algumas ocasiões. É importante saber também que nessa seleção eu não consigo passar do limite da minha arte. Pode ver que essa foto aqui, ela tem um limite e eu não consigo passar por ela. Então eu tô clicando e arrastando aqui para fora, ela fica aqui no limite. Então isso é bom lembrar que isso acontece na ferramenta também. Aqui também a gente pode utilizar o elíptico, que vai servir da mesma coisa, tá? Clicando através do ponto, segurando o Alt, segurando o Alt, o Shift, ou simplesmente só segurando só o Shift, consigo fazer aqui perfeitamente a seleção que eu quero. Então, aqui a gente já tem essas duas ferramentas que a gente já aprendeu, já o básico do que a gente consegue fazer aqui, e temos também essas duas aqui. O de linha única, o que acontece? Eu simplesmente consigo fazer apenas uma linha. Então ele vai selecionar aqui para mim apenas um pixel. Sério, é um pixel apenas. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Então olha, aqui como tá esse quadradinho, é um pixel. Então essa ferramenta simplesmente faz isso. Eu consigo selecionar exatamente o pixel que eu quero. A outra ferramenta, que esse aqui é da linha, tem a coluna. A coluna ela vai fazer a mesma coisa, só que vai ser na parte da altura. Então, por isso ele vai selecionar só esse pixel também. Para ser sincero, eu nunca utilizei muito essas duas aqui. Eu sempre fico no retangular e no elíptico,
porque eles salvam demais a vida aqui e faço diversas coisas. Vamos seguir então agora no retangular, porque a gente tem essa barra de opções aqui. Como todas as ferramentas têm, se você clicar na ferramenta, você vai vendo que aqui vai mudar várias opções. Algumas são parecidas e outras são bem diferentes. Então vamos ver aqui o que a gente tem nesse retangular aqui. No retangular, a gente vai ter essa primeira opção aqui, a casinha para voltar para a home do Photoshop, a gente não precisa dela. A gente tem essas opções aqui, que são aqui alguns formatos, alguns presets, para você separar aqui da sua seleção. Você pode criar um novo, você pode carregar alguns outros aqui, mas por exemplo, esse aqui ele vai selecionar o tamanho de 1:3, de 1:8:10, daquelas fotos de 5 e 7. Então aqui são apenas alguns formatos do retângulo aqui que ele já deixa programado, que você pode clicar aqui e trazer aqui para foto, porque quando você clicar aqui, ó, pode ver, ó, proporção fixa de 5:7. Então aqui ele já vai criar nisso, ó, ele já deixa fechado para isso. Mas a gente vai chegar nesse estilo aqui daqui a pouco, tá? Vou deixar aqui no normal de novo. Seguindo aqui, depois das pré-definições, a gente tem essas 4 opçõezinhas aqui que são juntas. Pode ver que tem uma barrinha aqui que faz essa divisão. Então tem essas 4 opções aqui. Nessa primeira é de nova. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou fazer uma seleção. Se eu clicar dentro, eu consigo arrastar a minha seleção para onde for. Mas se eu clicar fora e tiver com essa opção aqui, ela vai criar uma nova. Ela cria uma nova seleção. Então eu selecionei aqui, não quero mais, fui aqui para fora, dá para selecionar, então ele vai criando novas e novas seleções. Então vou fazer aqui uma nova seleção, porque agora nas outras opções vai depender da seleção que a gente fez aqui. Por exemplo, essa daqui, ó, se eu deixar o mouse em cima vai mostrar aqui, ó, adicionar a seleção. Selecionando essa opção, se eu vier aqui e selecionar, ela vai acrescentar a seleção que eu estava antes. Pode ver, ó. Ela vai adicionando. O que dá para fazer também, ao invés de simplesmente clicar aqui, você pode pressionar a tecla Shift. Pode ver que fica um maisinho aqui, ó. Toda vez que eu mudo, ó, eu estou pressionando o Shift e ele muda aqui e aí eu consigo fazer a seleção e ele vai acrescentar. A gente também tem o subtrair, que é o retirar aqui, o remover dessa seleção. Eu posso tanto clicar aqui e aí pode ver que a ferramenta ela já coloca um menos, ou eu posso pressionar a tecla Alt. Então quando eu pressiono o Alt aqui, eu consigo fazer essa subtração da seleção. Pode ver que mais uma vez a ferramenta ela vai mudar quando eu pressiono o Alt, que fica com esse menos, e aí eu consigo fazer a subtração, certo? Então aqui a gente consegue fazer as opções aqui utilizando aqui o teclado. E também temos aqui quando a gente pressiona com Alt Shift, que a gente vai fazer a intersecção. Fica um xizinho ali na ferramenta, né? Então é quando a gente tem essa opção aqui. Então eu vou fazer a seleção. E o que vai acontecer quando eu soltar? Então eu comecei a seleção aqui de fora, eu tô com a intersecção. O que vai acontecer? Ele vai selecionar apenas a área que ficou entre essas duas seleções. Então eu vou selecionar só essa parte aqui, ó. Então ele vai pegar apenas essa área. Então é isso que essa ferramenta faz. Normalmente eu deixo nessa opção aqui do nova. E aí eu vou realmente pressionando Shift ou Alt, tá? Dificilmente eu acabo fazendo aqui esse Alt Shift, que é para selecionar isso daqui. Então normalmente é sempre o Alt ou Shift, que aí eu já consigo fazer a seleção que eu quero. A gente também tem a difusão. A difusão aqui, que é a próxima opção que a gente tem, ela aqui, como está mostrando, ela suaviza as áreas da seleção. Aqui a gente está com 0. Então, quando a gente tem aqui a seleção que foi feita, ela está bem retinha. É o que isso vai acontecer aqui da foto. Então, uma outra coisa que eu consigo fazer aqui dessa seleção aqui. Então, eu selecionei essa parte, eu vou mover agora. Então, eu vou para a ferramenta de mover, ou eu posso clicar aqui ou pressionar o V, e olha... Então pode ver que eu consigo mover essa seleção e olha como ela está reta. Eu vou desselecionar, olha só. Então ela está bem retinha aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Então vai ser o seguinte, aqui na difusão eu vou colocar aqui como 25 e vou fazer seleção. Pode ver que quando eu estou fazendo aqui, ó, não mudou nada. Mas quando eu solto, olha só o que aconteceu com a seleção, ó. Ela tem essa curvinha aqui. Mas, além disso, eu vou mover aqui essa seleção, olha só o que acontece. Então, a difusão acaba fazendo isso nas seleções. Voltei aqui, o padrão que estava aqui da foto. O que a gente consegue fazer aqui, por exemplo, é... a gente consegue copiar esse daqui, então eu vou... dar um Ctrl C e um Ctrl V. Ele vai colar no mesmo lugar, então ele criou uma nova camada. Eu vou arrastar aqui para o lado, e aqui, ó, eu já tenho
dois objetos que não estavam na cena. Simplesmente porque tem a suavização aqui. Claro que dá pra gente arrumar um pouquinho mais, mas olha só, a gente copiou. Então, simplesmente pela suavização, ele dá esse efeito aqui mais tranquilo, né? Então, a gente tinha um e agora a gente tem dois. Vou deletar essa camada aqui para a gente continuar aqui. Eu vou deixar a suavização como 0 e aqui a gente tem suavizar serrilhado. Nesse suavizar serrilhado aqui, a gente consegue ativar apenas quando a gente tem a ferramenta de ferramento letreiro elíptico. Pode ver que ele aparece. Que na verdade ele vai fazer é só suavizar mais aqui. Então a gente acaba fazendo uma suavização melhor disso. Então olha, aqui a gente tem aqui, ó, tá vendo como tá cheio de pontinhos aqui e não tá ativado. Eu vou voltar aqui, eu vou ativar a suavização. E é importante saber que, olha, a difusão tá 0. Não adianta eu fazer aqui uma seleção e mudar a difusão aqui, porque não vai dar certo. Ó. Se eu mudar a difusão, não vai mudar nada, ó. Tá a mesma seleção. Então, quando eu precisar fazer uma suavização, eu preciso preencher aqui e depois eu faço a seleção. Tem outras formas para deixar suave depois, mas se você já souber a difusão que você quer, deixa antes e faz a seleção, tá? Mas dá para deixar suave depois. Então aqui eu deixei 0 e deixei suavizado. Olha só a diferença. Lembra que no outro tava toda quebradinho? Olha só como ficou essa seleção aqui agora, como ela ficou bem melhor. Então é legal deixar isso aqui ativado, porque ele vai suavizar e fica melhor. Mas só funciona no elíptico. Beleza? Vamos voltar então aqui ao normal do nosso arquivo. E aí temos aqui as outras opções, que é estilo, que é normal, proporção fixa e tamanho fixo. O normal é o que a gente utilizou até esse exato momento, criando novas, Shift, Alt e por aí vai. Mas quando a gente tem aqui a proporção fixa, a gente tem o que a gente viu no preset, lá na predefinição, que aqui a gente está com 5 e 7 de altura. Então ele vai ficar só nessa opção. Então, ó, altura 7 e 5 aqui. Então toda a seleção que eu fizer aqui vai ser definida através dessa proporção fixa aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu queira fazer aqui no formato de Stories, que é uma tela vertical. Olha só, eu vou fazer essa seleção. Então eu posso escolher aqui onde eu quero recortar a foto, por exemplo. Desse modo aqui também dá. Onde eu quero selecionar, ó. Eu quero só essa parte aqui, isso aqui que vai para os meus stories, por exemplo. Uma outra coisa é o tamanho fixo. E aí eu consigo preencher aqui com as medidas que eu quero. Por exemplo, aqui está com 64 por 64 pixels. Pode ver que está um quadradinho aqui bem pequenininho. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, 250 por 250, olha só, ele não deixa eu nem mudar o tamanho. É esse tamanho e pronto. Então o tamanho aqui que a gente tem desse leguminho aqui, tá? Então aqui é o 250, 250. Ele não deixa eu mudar isso. Se caso eu colocasse aqui, por exemplo, 600, então ele vai ficar nessa medida e eu posso inverter clicando aqui, ó. Eu quero inverter, eu clico nas setinhas aqui. A mesma coisa vale pela proporção, eu posso alterar. Então a proporção é só pela proporção que está ali, mas eu posso fazer do tamanho que eu quiser. Já o tamanho fixo, então eu, por exemplo, poderia deixar aqui os 1220 por 1080, ele seria sempre desse tamanho. Eu posso inverter para ficar vertical aqui, e olha só. Então a gente tem a proporção lá, e esse aqui seria o tamanho. Pode ver que a imagem ela é bem maior. Se a gente for ver aqui em imagem, tamanho da imagem, ela tem 2.700 de largura e 4.000 de altura. Então, quando eu tenho o tamanho aqui, ó, para ver aqui dos stories, que eu coloquei o tamanho fixo, olha só, fica desse jeito aqui. Mas se eu utilizar aqui a proporção fixa, eu posso simplesmente escolher onde eu quero e também definir aqui indiferente do tamanho, né? O tamanho fixo eu posso selecionar aqui. Vimos então aqui praticamente todas as opções aqui em cima e temos essa selecionar e mascarar. A selecionar e mascarar, vocês vão conseguir ver isso aqui em várias outras ferramentas. Vamos fazer aqui uma seleção aqui nesse objeto, então vamos fazer aqui a seleção segurando o Alt e o Shift. Vou selecionar e mascarar, clicar aqui, então eu fiz a seleção aqui. Vou clicar aqui, mas só um detalhe, difusão 0, tá? Estilo normal aqui, foi só para fazer essa seleção. Vou clicar agora selecionar e mascarar. Olha só, ele já fez uma separação de tudo que não está selecionado. Pegou só essa parte aqui.
Tem diversas opções aqui de selecionar o objeto, pelo laço, de lupa, enfim, tem coisa pra caramba, mas essa parte aqui vamos deixar para um outro momento. Vamos só ver aqui algumas opções básicas. Eu acho que essa ferramenta aqui, ela precisa muito de um vídeo só sobre ela. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, de uma forma bem rápida e simples, é que lembra aquilo lá que dá pra gente fazer a difusão depois na seleção? Então aqui que a mágica acontece. A gente tinha feito a seleção lá com a difusão 0, certo? Então a gente tem aqui ó, também ó, difusão, tá? A gente tem nessa parte aqui. Então na difusão, ó, eu vou aumentar aqui e olha só o que está acontecendo com a imagem, olha. Tá fazendo uma difusão muito maior, eu consigo controlar, eu consigo ver. A gente tinha colocado daquela vez os 25, né? Então era assim que ficou, mas aqui a gente pode ver que daria para ter um pouquinho mais. E eu posso clicar aqui em OK. Tem algumas opções aqui que são importantes para saber, ó. Saída, a gente vai deixar como seleção, tá? Eu posso até fazer uma nova camada com isso aqui selecionado, que já vai ajudar a gente. Mas eu vou deixar aqui na seleção para a gente ver. Então tá aqui na seleção e OK. Então foi feita aqui a seleção. Pode ver que tá aqui com aquela opção lá que a gente fez da difusão. E aqui, se a gente pegar essa seleção, copiar e colar, e vamos arrastar aqui pro ladinho, olha só. A gente tem uma difusão melhor ainda. Então do outro exemplo que a gente viu ali, que já tinha aqui já um efeito bom, aqui ficou melhor ainda com essa difusão. Esse aqui é o explicativo de toda essa ferramenta, tudo que ela é possível de fazer. É claro que vai depender agora da sua criatividade para você fazer alguma coisa, mas aqui eu já deixei algumas fotos para mostrar um exemplo muito prático e rápido para vocês fazerem, olha. Vamos fazer aqui então um exemplo real de que pudesse estar acontecendo, tá? Então a gente tem essa foto aqui de exemplo. Eu vou deixar a ferramenta, vamos supor que a ferramenta de mover estivesse selecionada. Então eu vou pressionar a tecla M e aí vai mudar a ferramenta para mim. Só que para essa foto aqui, do que eu quero aqui, do que eu pensei, que a gente tem essa câmera, eu vou pressionar Shift e M. Então ele vai trocar para o elíptico. Ou eu poderia simplesmente clicar aqui e selecionar o elíptico. Mas vamos tentar lembrar um pouco os atalhos. E vamos aqui, ó, bem no centro, clicar aqui e pressionar o Alt e depois o Shift. E olha só, vamos fazer uma seleção aqui, ó, praticamente perfeita da lente. A gente vai deixar um pouquinho para cá. Perfeito. Temos então aqui essa seleção. Eu vou agora dar o Ctrl C e aí eu tenho uma outra foto aqui. Nessa outra foto, eu vou dar o Ctrl V. Eu vou clicar agora com o botão direito em cima dessa camada aqui que a gente criou aqui, essa que a gente colou, e temos aqui essa seleção. Agora eu posso ajustar aqui da melhor forma. Vamos ajustar aqui. É uma colagem bem simples, tá? Não se atentem muito aos detalhes. E temos aqui a nossa colagem simples e efetiva. Porque já deu tudo certo aqui. Mas aqui é um exemplo bem simples e prático, então simplesmente eu peguei aqui, a gente podia adicionar um pouco mais de difusão, posso até melhorar a máscara aqui, ou depois eu posso até ajustar aqui depois, simplesmente pegando uma outra ferramenta aqui, ó, e passando aqui em volta. Pode ver que já ficou já um blur aqui em volta. Então a gente tem aqui esse exemplo prático e simples de como você pode utilizar essa ferramenta. Então, uma outra coisa também, você pode simplesmente, você quer mandar para um amigo para ele ver, quer mandar no WhatsApp, ou no Telegram, ou até mesmo e-mail ou Slack, você pode selecionar as duas camadas, mesclar essas camadas, então precisa que seja tudo numa camada só, e ela tem que estar rasterizada. A gente vai entrar em todos esses detalhes futuramente. Aqui eu só estou indo um pouquinho além. Aqui eu vou pegar a ferramenta de retângulo, eu seleciono essa parte aqui, dou um Ctrl C e eu posso colar na ferramenta de mensagem para os meus amigos. Eu posso mostrar só essa parte, posso fazer um print de alguma coisa e lá copiar só aquela parte ali, copiar e colar e mandar rapidamente, sem precisar salvar arquivo e tudo mais. Uma dica bônus, digamos assim, o que é possível fazer. E também, como outras ferramentas de seleção, você pode criar máscara. Então aqui eu simplesmente criei uma máscara aqui nessa seleção que eu fiz, ó. Pode ver que eu apliquei aqui, mas toda a relação de máscaras e afins a gente vai aprender num outro tutorial, porque isso também requer outras explicações e esse vídeo vai ficar muito longo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui então foi a ferramenta de Rectangle Marquee, ou em português como letreiro retangular, ou elíptico, linha única e coluna única. Lembrando, tecla M para vocês acessarem aí do atalho.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar aqui nos comentários a ferramenta que você gostaria de aprender um pouco mais, de se aprofundar. Nos vemos então no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Até a próxima. Tchau!